Eu quero contar uma história bem rapidinho para você. Um dia eu fui à feira comprar legumes, verduras, frutas para abastecer a minha geladeira. Mas surgiu um problema. O problema foi na hora de ir embora. A sacola estava tão pesada que custou muito para eu chegar em casa naquele dia. Foi difícil carregar. Às vezes na vida acontece a mesma coisa. A gente vai ignorando um problema, a gente vai deixando de lado uma frustração, um trauma. Mas chega um momento que fica difícil carregar e o peso é sentido. Só que ao contrário do que acontece na feira, que foi só uma dor no braço e uma vermelhidão nas mãos que logo passou, na saúde emocional o preço é um pouco mais alto. A minha rotina sempre foi muito intensa, sou professora, né? Trabalho o dia inteiro, então sempre acordo muito cedo e costume de dormir tarde pela demanda do trabalho e das atividades de casa também. Diante de uma rotina muito agitada, Vanessa começou a sentir alguns sintomas físicos que foram se intensificando com o tempo. Primeiro eu comecei a sentir muito cansaço, sentia muita fadiga. Então, quando eu chegava em casa, ao invés de fazer atividades que eu costumava fazer, como lavar uma louça, lavar um banheiro, ou até mesmo ir caminhar, ir na academia, eu já não conseguia mais fazer isso, porque eu ficava muito cansada. Era uma fadiga que eu sentia assim muito intensa. E depois desse cansaço, eu comecei a perceber que eu comecei a ficar muito irritada com situações muito simples. E aí, aos poucos, eu comecei a me isolar das pessoas. Pelo cansaço, então eu estava sempre muito cansada, eu não queria conversar. Quando eu estava numa roda com muitas pessoas, eu não queria ficar ali, porque até as pessoas falando me incomodava. E em diversos momentos também, ao longo do dia, eu sentia como se fosse uma dor, aquela palpitação, e do nada eu começava a chorar. Conforme o tempo foi passando, Vanessa foi se percebendo e começou a achar seu próprio comportamento muito estranho. Então eu comecei a ficar em alerta nas coisas de casa, que eu já não estava mais dando conta de fazer as coisas como eu gostava. Nas demandas do trabalho também, eu comecei a perceber que em algumas coisas eu já não conseguia desenvolver daquele jeito que eu gosto, por ser uma pessoa bem perfeccionista. E eu falei, peraí, mas por que eu estou ficando tão irritada? Tanto que, a princípio, um dos primeiros diagnósticos que eu recebi foi de que eu estava bipolar. Mesmo não dando muita atenção, os sintomas psicológicos estavam tão intensos quanto os físicos. Eu me sentia um nada. Já não acreditava mais em quem eu era. Então, eu não tinha vontade de fazer nada. Exatamente nada. Nem de ir à igreja, nem de estar com os meus amigos. Não tinha vontade de me arrumar. Eu fazia as coisas por obrigação, para cumprir o protocolo daquilo que realmente eu precisava. Entendeu? Como tomar um banho, pentear o cabelo, escovar os dentes, ir ao trabalho. Mas fora isso, eu me sentia assim, como se eu fosse um nada. Na verdade, a vida para mim estava tudo como se fosse assim, tudo cinza, tudo preto. Eu não tinha, na verdade assim, eu não tinha mais vontade de viver. Lembra da sacola da feira que eu comentei no início da reportagem? Então, chegou a hora em que Vanessa não aguentava mais carregar suas dores e decidiu procurar ajuda. Chegou no momento que eu já não estava mais aguentando, porque o cansaço não passava, a irritação não passava, eu já estava assim me sentindo, vou explodir, eu vou me matar, porque eu não estava mais aguentando. E aí eu entrei em contato com a psicóloga e marquei a sessão. Na primeira sessão que eu marquei, ela já me deu o diagnóstico. Ela já me conhecia. E aí na primeira sessão ela já falou, Van, você está depressiva. Foi desesperador. Eu lembro que eu chorava muito e que eu não aceitei o diagnóstico. Primeiro, porque eu não queria me ver nessa situação, né?
E segundo, pelo julgamento das pessoas. Eu acho que mais ainda pelo julgamento das pessoas. Eu ficava pensando nas pessoas do meu trabalho, na minha família, nos meus amigos. Por mais que hoje em dia se fale muito sobre a questão da depressão, as pessoas ainda têm aquela questão de que depressão não é uma doença. Acha que o cérebro não é um órgão do nosso corpo. As pessoas ainda não entendem muito sobre isso. Então acha que é frescura, é falta do que fazer. Então eu tinha muito receio do julgamento das pessoas. Então demorou algumas semanas para que eu aceitasse. Não foi fácil enfrentar toda essa situação. Durante o tratamento, houve recaída, mas Vanessa conseguiu encontrar atividades que a ajudaram nesse processo. Além da medicação, comecei a fazer atividades físicas novamente. Isso me auxiliou bastante. Ter contato com a natureza, a psicóloga trabalhava muito isso, que eu tinha que ter contato com a natureza. E pediu também para que eu começasse a me envolver de novo nos grupos, conversando com as pessoas, tentando interagir novamente. E também foi nesse período quando eu adotei meu cachorro, o Bento. Porque ele me fazia levantar todos os dias da cama para levar ele para fazer xixi, para colocar água, colocar comida. Então, a partir daquele momento, eu sabia que tinha alguém que dependia de mim. Então, a partir daquele momento, todos os dias, então, eu levantava cedo para fazer as coisas para ele. E dali eu já comecei a fazer outras atividades que eu não costumava mais fazer, porque se eu acordasse cedo, eu voltava a dormir. Imagine acordar um dia e não ter vontade de viver. Imagine não enxergar mais as cores ao redor. Imagine não ver nada além da morte. Vanessa passou por tudo isso, mas foi no seu momento de maior dor que ela recobrou as forças para ver as coisas de outra forma. Hoje eu vejo a Vanessa de volta. Porque você acordar e voltar a ter a sua rotina, acordar, tomar seu café da manhã, fazer aquilo que você gosta de fazer como coisa simples. Fazer um ovo mexido, fazer o seu cafezinho, se arrumar, passar um batom, um rímel. Então hoje eu voltei a ser a Vanessa, né? Costumo dizer que voltei a ser a Vanessa ainda melhor. Porque depois de tudo que eu passei, acredito que eu voltei ainda com mais forças.